Vamos reciclar latas de leite. E o Carlos Spenschut, falei certo? Certíssimo. Spenschut. Está aqui com a gente, direto de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Bem-vindo, viu, Carlos? Muito obrigado, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Olha só seus trabalhos ali, você gosta de fazer bastante trabalhos em latas, é isso? Nós temos lá no ateliê cursos de pintura decorativa, né, que é a caixa de chá, decoupagem, pintura country, aplicação de stencil, Bauer Malerá, que é a pintura alemã, aquele coelhinho com vírgulas, a pintura ela é baseada em vírgulas. Né? Essa aula que você trouxe hoje pra gente é decoupagem? Hoje é um tipo de decoupagem, só que é com tecido. Nós vamos usar tecido. É tecido? Isso. Olha que legal, que bonito. E com a temática de Páscoa, exatamente. né? Pra gente aproveitar aí. Certo? Certo. Por onde nós vamos começar, Carlos? Vamos começar pela lata. Tá. Essa lata é uma lata de 800 gramas de leite em pó, tá? O ideal é a gente tirar tudo que tem nela de rótulo, aqueles restinhos de cola, tá? E eu gosto de tirar também essa borda aqui. Então, com um abridor de lata e a gente tira isso. Dá pra tirar, certo. E a lata vai ficar assim, passa um pouquinho de álcool nela, pronta pra gente trabalhar. Perfeito. E aí, nós vamos precisar usar uma tinta própria para metal, que é a tinta Chalk Restauro, ou você pode usar o primer. Tá? Eu como prefiro base. Exatamente. Eu prefiro a Chalk porque ela já vem com cor. E o primer eu vou ter que dar cor. Perfeito. Então vamos aplicar aqui um pouquinho no rolinho, ó. E aí eu venho direto com a tinta cobrindo. Tá aqui, ó. Nenhum segredo, fácil de fazer. Tá. Ó. 2 demãos, intercalando secagem. E essa é uma dica boa aí para você fazer também para presentear, para vender Sim, nessa Páscoa, dá pra né? ganhar uma graninha extra aí, ó. Que é uma coisa que ia embora, né, pro lixo que você tá reaproveitando e dando uma ressignificando, né? 2 demãos intercalando secagem, tá? Ótimo. Um passe de mágica, a gente já tem uma adiantada, que é essa cor aqui. Ah, que bonita que ficou. Né? Aqui você utilizou 2 cores, né? Aí eu já vou explicar agora a segunda cor. Tá. Fiz o London Grey, que é a primeira cor, que é a cor cinza. Aí depois eu venho com um pedacinho de fita crepe. Eu vou passar nessa borda aqui, ó. Deixando aquela bordinha, ó. Então vou passar, vou dar a volta toda em cima e aqui embaixo, certo? Perfeito. Sem dúvidas. Por enquanto não. Por enquanto não. Segunda cor é Chalk Restauro na cor peluche. Certo. Vamos pintar por dentro e essa parte de baixo, do mesmo jeito que a gente fez essa parte. Tá. Tá? Perfeito. Vamos para a próxima. Ótimo. Eu já trouxe você já bem. trouxe? Trouxe adiantado. Bom que você tá com bastante lata, hein? Aqui. Já colei um pedacinho do tecido. Essa aqui é uma Certo. barra de tecido. Que bonito. De tema Páscoa. Não, eu trouxe o tema Páscoa, mas pode ser outro tema. Sim, flores, sim. cozinha, né? E a gente vai colar aqui. Uma dica, tem dica boa. Antes de aplicar o tecido, eu faço essa dobra e colo com cola branca também, para dar o acabamento aqui, ó. Quer ver? Para não ficar aquele tecido desfiando. Mostra de novo, por favor. Faço uma dobrinha. Essa dica é importante. Passo cola branca. Certo. E já fica o acabamento quando eu terminar aqui, ó. Ah, ótimo. Tá? E o legal é que você cortou certinho o tamanho aí da lata, aí esses barrados, eles são bons porque eles já vêm mais ou menos nesse tamanho, em torno de 15 centímetros. Ótimo, né? ótimo. Se fosse uma lata menor, você também pode fazer de 400 gramas, é só tirar o xadrezinho aqui que ela vai dar certinho. A gente tem um modelinho aí de 400 gramas. Perfeito. Certo? Então, essa colagem do tecido você faz com cola branca mesmo? Cola branca, Tá. isso. É o que nós vamos fazer agora. Você aplica. Espalhar a colinha branca aqui, sem segredo. Com o pincel de certas duras, a gente estica a cola. Você trouxe pincéis, tudo rolinhos, tudo organizadinho. novo. Primeira tudo vez novo, a né? gente tem que... Eu convido você de casa que quiser participar, tirar dúvidas, mande a sua mensagem, a sua participação para o Carlos lá em @faça-você-mesmo-tv. Nós estamos ao vivo e eu estou acompanhando tudo aqui em tempo real, hein? Espalhou bem a cola. Espalhei bem, estiquei bem. Para não
dobrar o tecido, né? Isso. E aí eu venho esticando aqui, ó. Colando. Posso passar um paninho também, para não ficar bolha. Para esticar, Ó. né? Levantar um pouquinho pela pós-barulho. Isso. Tá? E acabamento aqui também, ó. Eu tenho que ter cola. Para não soltar nada. Olha, só você falar com quem tem criança pequena, que com certeza tem várias Nossa, latas dessa, né? Nossa. O Celso está me falando que ele está cheio lá de latas na casa dele, porque eu não lembrava, né? Engraçado que a gente esquece com o Miguelzinho. O Miguelzinho tomou também esses leites. São 3 por mês que vão de lata? 4 latas. E eu já tenho que preparar meu bolso, hein? 4 latas por... Cadê a Monique? Prepara os merchans aí, Monique. Eu vou precisar comprar Prontinho. 4 latas e hoje tá mais caro ainda do que tá. Então, Deixa eu ver o acabamento aqui, ó. Prepara o selo aí, acabamento perfeito, ó. Ó que bonito que fica. Olha só. e fácil, né? Um trabalho fácil. Acabamento perfeito. Quero chegar aqui, ó. Vocês repararam onde está a dobra? Ficou discreta, hein? Ficou discreta, hein? Muito bonito. Tem a dica também, né? A gente É. tenta casar certinho. A estampa, né? Isso. Ótimo. Depois disso, depois Tá. que a cola estiver seca, Uhum. o que nós vamos fazer? Nós precisamos envernizar Tá, tanto o tecido quanto a tinta que está na lata. perfeito. E aí, mais uma adiantada Esse, para a gente esse aplicar o verniz. Ah, tá. Você espera secar, entendi. É bom você esperar secar. Tá. Tá? Verniz à base de água, semibrilho, que é o acrílico, né? Uhum. Sem segredo também, ó. Esse trabalho hoje tá uma beleza, né? Tá Sem fácil. segredo, ó. Vamos invernizando. Esse aí é o verniz semibrilho. Esse é o semibrilho. Tá. Isso. Não vou fazer tudo porque não tem necessidade, tá? Só uma vez você passa. Uma vez. Se for uma peça que precisa de muita proteção, que vai ficar na cozinha ou algum Uma lugar área que precisa, externa. um banheiro, Aham. aí 2 a 3 demãos, Tá, tá? ótimo. Depois disso, nós Pode ser vamos também fazer... um cachepô, né? Pode. Pensando agora assim, Você não- fica bonito eu um trouxe a cachepô. tampa que a gente vai fazer. Pode ser cachepô, porta-lápis, enfim. Sim, sim. Né? Depois da cola, do verniz, verniz. a gente vem com o acabamento com o rami. O rami é Tá. essa cordinha que dá um acabamento muito bonito. Ótimo. Aí agora, o que a gente vai fazer? Vamos começar a colar para acertar aqui, ó. Tá. Só que aqui eu já não começo pela emenda de trás, eu começo pela emenda da frente, porque depois vai levar um lacinho. Tá. Então esse laço arremata Pra a esconder. emenda aqui. Ótimo. Uma gotinha de cola instantânea. Assim, essa criança. Prende o rami. Espera um pouquinho, porque as colas hoje já não secam tão rápido. E aí vem passando aqui. Vou passar 3 voltas. A Valéria Couto diz que adora suas peças, viu, Carlos? Obrigado, Ela está muito Valéria. feliz de ver você participando aqui do nosso programa. Obrigado. Chegando aqui na emenda, mais um pontinho de cola. Eu Ótimo. vou acertando aqui, ó. Quem não quiser, ô Rogério, não precisa colocar o rami, tá? Eu tenho alguns modelos ali que estão sem rami. Você faz várias voltas, né? Isso. Na lata grande, eu gosto de fazer 3 voltas. Tá. E nas menores, 2 voltas. Vamos tirar a dúvida aqui do Marcelo, que ele pergunta se precisa passar tinta antes de colocar o tecido. E é aquilo que você explicou, né? Sobre a questão do primer Sim. ou da tinta. Vai depender muito do tipo de tinta que ele vai escolher. E sempre é uma tinta clara. Por quê? O tecido vai ter o mesmo problema do guardanapo. Se você aplicar em cima de um fundo escuro, Uhum. ele transfere o escuro para o tecido. Então, Certo. é sempre com cor clara. Cor Por isso clara. eu usei um cinza bem clarinho. Então, a questão, Marcelo, é que se você trabalhar com a tinta tipo chalk, é uma que não precisa de preparo. Ela já tem cobertura suficiente Exatamente. para você ir direto
No caso de lata, vidro, enfim. Plástico, Se você não utilizar o primer, aliás, se você não utilizar chalk, aí sim você precisa passar um primer e pode utilizar uma tinta acrílica da cor que quiser, mas como você trouxe essa dica, ser uma cor clara, né? Isso. Perfeito. Demos essas 3 voltas de rami, que eu gosto bastante porque traz esse detalhe aí rústico, né? Eu já tenho um lacinho pronto, também não é nada complicado, fiz um lacinho duplo. Mais uma gotinha de cola aqui, ó, e a gente arremata a emenda do rami. Olha Dá que uma bonito. seguradinha. Já estou imaginando também essa lata cheia de doces, hein? Cheia de chocolate. Vai ficar uma delícia. Pronto. Agora, tá pronta. Poderia ficar assim? Poderia, mas a gente gosta sempre de dar uma incrementada, aquela caprichada, né? Então, a gente bolou uma tampa para essa lata. Então, isso que eu queria saber. Essa tampa é uma peça de MDF? MDF que a gente manda cortar. Mandamos fazer a medida. Tá. E aí nós temos para leite em pó, leite condensado, enfim. Certo. Todos os tamanhos de lata. Ah, que legal, ó. Aí dá certinho. E eu gosto sempre de dar uma envelhecida. Ótimo. Então vou usar agora o gel envelhecedor, um betume gel envelhecedor à base de água. Dou uma hidratada no meu pincel aqui, ó. Certo. Quer que eu tire aqui? Não precisa não. E espremo, outra dica, ó. Espremo para o pincel ficar úmido e com pouca água, tá? Com isso eu consigo espalhar melhor o betume. Certo. Lembrando que esse betume é à base de água, tá? Não é um betume à base de solvente. E estico, aplico aqui em toda a peça. Hoje em dia tem essa facilidade, né, de ter esse betume. Pra gente que tem rinite, alergia, essas coisas. Eu não consigo esquecer, Carlos, de um trabalho que eu fiz utilizando betume. Na época não tinha a base de água, era a base solvente. Até hoje eu lembro desse trabalho. Uma que manchava as mãos, né, os dedos. E né? limpa com água rasa, fica aquele cheiro. Fica aquele cheiro e você tem que fazer numa área aberta. Eu nunca esqueço esse trabalho que eu fiz. Olha que lindo apliquei. esse resultado que já vai dando. O que eu gosto, sempre falo com as alunas lá do ateliê. Primeiro você aplica, depois você vem com o pincel apertando. Como ele está umedecido, ele dá um efeito de madeira mesmo. Ó, fica riscadinho. Você não precisou selar esse MDF? Não, não precisa. Que legal. Depois vai entrar o verniz, mas para a aplicação aqui do betume não precisa. Ótimo. E aí eu gosto sempre de deixar essa bordinha, que já é o corte do laser, ele já é queimado, ele dá um efeito bonito. Então, passou o betume, vem com um lencinho umedecido aqui, ó, só para tirar o excesso e não sujar a borda. Eu queria que você virasse só para mostrar para aquela câmera. Olha o efeito que deu, só dessa pintura simples que ele fez, mas já dá um efeito tão lindo. O envelhecido, olha. Rápida de fazer. Parecendo madeira. E um efeito bonito. E o betume, o que acontece? Existem vários tons. A gente tem ali outras tampas com outras cores. Então você faz sempre o mesmo processo. Na parte de baixo a mesma coisa. E depois a gente cola. Vou botar aqui que ela está úmida aí. Depois é só colar o puxador. Puxador é de pinos. Eu só apliquei uma demão também do betume. E cola. Você cola com cola? Eu gosto de usar uma gotinha de cola branca e uma gotinha de instantânea. Porque você colar. consegue colocar direitinho e ele não secar rápido. Que lindo, viu? E fácil, hein, gente? E de um bom gosto. Parabéns, viu, cara? Muito obrigado. Parabéns mesmo. Muito obrigado. Eu quero mostrar outras opções. Eu gostei muito dessas outras que você fez ali, que tem até a cenourinha, os coelhinhos, ó. Você pode colocar um arame, né? Isso. Olha que graça. Essa foi uma pintura que você fez? Essa foi o stencil. A gente usou o stencil. O caso da cenoura foi o stencil, depois a gente sombreou a cenoura, iluminou para dar aquele efeito bem bacana. Muito e o lindo. efeito de ferrugem também é feito com gel. Que bonito, viu? Esse efeito de ferrugem é legal demais, né? A vermelhinha com a tampa vermelha é guardanapo de papel. Certo. Também a decupagem, que dá para fazer decupagem em guardanapo. Isso. O coelhinho é com o Bauer Malerac, que é a pintura alemã. Certo. Lindo, hein? Muito lindo. A caixa de chá, as flores são todas pintadas à mão também. Aí já é decupagem, são as caixas para barra de chocolate.
Parabéns pelo seu trabalho, viu, Carlos? Muito obrigado. Nós estamos passando o Instagram do Carlos. Vai lá, siga ele, Isso. prestigie. Sejam sempre bem-vindos aqui. Muito obrigado por ter Eu vindo. que agradeço. Boa viagem de volta a Petrópolis. Com Leve o meu certeza. carinho, que eu sei que a gente tem uma boa audiência Eu lá. sei. Viu? Muito obrigado pelo carinho Obrigado de a você. vocês.